O mercado do audiovisual representa uma potência a ser desenvolvida na economia nacional. Para além disso, essa é uma realidade também que influencia regionalmente, inclusive aqui no Vale do Paraíba. Como os profissionais do audiovisual se veem nessas possibilidades? Quais os desafios deste cenário no interior? Na TV Câmara de hoje conversaremos sobre audiovisual no Vale do Paraíba. E para falar com a gente aqui, teremos a convidada Gláucia Veloso. Gláucia é produtora, fotógrafa e fundadora do Núcleo Audiovisual de Jacareí. Muito bem, hoje vamos falar então sobre audiovisual, mais especificamente aqui do Vale do Paraíba. Eu vou receber a Gláucia, como eu disse, produtora, fotógrafa, fundadora do Núcleo Audiovisual de Jacareí. Também já atuou como diretora em diversos projetos, como o Na Pele de Charlotte, além de outras produções aqui locais, e está em fase de produção de um novo documentário. Seja bem-vinda, Gláucia. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço o convite de estar novamente falando aqui na TV Câmara. Mandar um abraço para todo mundo da equipe. E vamos falar de audiovisual no Vale. Gláucia, quando a gente fala de audiovisual, né, para quem é leigo, eu queria que você dissesse para a gente do que necessariamente, do que estamos falando, né? E agora também com esses novos tempos aí de reuniões não presenciais, de que forma isso acaba afetando também o audiovisual? O audiovisual ele pode englobar diversas áreas, né? Ele também conversa um pouco com a questão das artes visuais. Então, a gente tem a opção de filmes de ficção, de filmes experimentais, filmes de documentário, não ficcionais. A gente pode também falar sobre projeções mapeadas, tudo que envolve o vídeo em si, né, a reportagem, o próprio jornalismo. Eles acabam carregando e se misturando com essa linguagem que é basicamente o vídeo, né, seja ele na forma com que seja exibido, pelo celular, pelo cinema. Hoje isso tudo está muito híbrido, né, tudo muito misturado, mas é basicamente o vídeo que a gente costumava dizer antigamente no VHS, né? Na verdade, os primeiros na sala de cinema, depois com o VHS. E hoje a gente tem essa possibilidade de ter essa linguagem na palma da mão e está meio que dependendo dela, né? Nesse novo normal que a gente vive, para conseguir tocar a vida e não deixar o sistema parar de funcionar, né? As empresas têm recorrido às reuniões não presenciais. E eu por exemplo, estou fazendo o planejamento do meu novo filme todo através de chamadas de vídeo, para justamente evitar esse contato físico que no momento está um pouco delicado. Gláucia, antes já, né, disso, a gente via a popularização, né, dos recursos tecnológicos, né? Eu lembro que, se a gente pensar há uma década atrás, era um pouco mais complicado, né, trabalhar com audiovisual. E hoje, o que um celular, por exemplo, evoluiu, né, em termos de captura de imagem, e agora na pandemia a gente viu emissoras usando o celular, fazendo videochamadas, como aqui no nosso caso mesmo. Sim, sim. Isso populariza muito, traz muitas vantagens para a produção do audiovisual, mas, por outro lado, também qualquer pessoa se sente meio que, vamos dizer assim, autorizado a dizer que trabalha com audiovisual. Isso tem um impacto para vocês que vivem disso no mercado? Eu creio que não chega a impactar, né? A gente pode classificar entre vídeos amadores e vídeos profissionais. Existem vídeos que são profissionais feitos com o dispositivo celular, mas eu acho que o que diferencia entre um e outro acaba sendo o conceito, né? Esse background que o diretor vai ter de estudo, de pesquisa, né? Como fala? Essa vivência que ele tem, tanto na área quanto de coisas que ele já viu e já assistiu. Então, eu sinto que não impacta tanto, acaba sendo meio que uma banalização do vídeo, as pessoas acabam ficando um pouco mais saturadas de tanto conteúdo, mas dependendo do assunto, de como ele é tratado, eu acho que existe público
para todas as partes, assim. Basicamente a diferenciação entre uma coisa e outra, ao meu ver, não atrapalha tanto. Eu acho que realmente facilita a produção, facilita o ingresso de novos produtores na área, mas como a gente também sente a limitação de um aparelho celular, algumas intenções a gente não consegue, então, a partir de um aparelho, e a gente acaba tendo que ir para câmeras mais sofisticadas, né? E outras questões como o som também acaba exigindo produções um pouco mais elaboradas nesse sentido. Então, acho, ao meu ver, não interfere tanto. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente quando pensa no TikTok, né, por exemplo, que ele já tem muitos efeitos que são pré-setados, que o usuário acaba tendo uma facilidade para editar um vídeo, colocar uma música, que numa ilha de edição seria mais trabalhosa. Isso impacta também na criação, isso impacta na linguagem audiovisual, que a gente vai começar a ver aí em outros lugares, mesmo profissionalmente? Acho que sim, o TikTok e os outros aplicativos que incorporam vídeo na linguagem, eles realmente são uma nova ferramenta. Obviamente, eles têm o seu público-alvo nesse sentido, mas não dá para excluí-los dessa gama de possibilidades, né? Como eu falei, eu acho que é mais uma questão de saturação, talvez, do conteúdo e da educação visual das pessoas, né? Antigamente as pessoas não eram tão habituadas a ver tantos vídeos. E eu creio que vai chegar uma hora que as pessoas vão ter uma certa noção maior do que é um vídeo considerado bom e do que é um vídeo não tão bom assim, seja pela qualidade do áudio, da imagem, ou pelo abuso de efeitos, né? Mas não dá para negar a existência de aplicativos como o TikTok e ver que realmente tem gente que se dá muito bem na produção de conteúdos lá, né? Inclusive, empresas hoje têm exigido profissionais da área de audiovisual com experiência em produção de conteúdo para aplicativos como o TikTok, é o caso. Então, vem para somar, não vem para rivalizar com o que já está posto, ao meu ver, assim. Agora a gente pensando um pouco mais, falando do mercado assim, do audiovisual aqui em Jacareí e no Vale do Paraíba também, como é que você vê? A gente vê muitas produções aqui no Vale, o Vale já serviu de cenário, né? A gente serve de cenário de novelas há algum tempo, você pensa no Vale Histórico, até aquela Cine Hollywood, se eu não me engano foi rodada em Areias, e teve série da Netflix em São José dos Campos. A gente vê o Vale servindo como cenário, mas a gente não vê com a mesma intensidade produções audiovisuais do Vale do Paraíba rompendo assim um certo circuito de festivais ou um circuito mais independente. Como é que você avalia esses dois elementos? Bem, a gente tem a dificuldade de ser o interior, né? Então, o recurso chega aqui com muito menos força, digamos assim. Acaba sendo uma dificuldade a alocação de equipamentos de alta qualidade, ou até mesmo encontrar profissionais que sejam capacitados a atuar profissionais de alta performance, digamos assim, aqui no Vale, porque muito desse pessoal acaba migrando para a capital, né, para conseguir trabalhos, e aqui acaba ficando um pouco nessa defasagem de profissionais e de equipamentos. Os recursos governamentais também não são tão aplicados aqui, e eu acho que grande parte da elite cinematográfica acaba ficando mesmo nas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro. Isso acaba dificultando. Mas eu acho que realmente o Vale ele tem um potencial enorme, tem pessoas que pensam bastante cinematograficamente aqui, tem ideias muito boas, tem roteiros e personagens muito bons aqui, assim como os cenários, né? A gente tem um potencial muito bom a ser explorado ainda, e eu acho que aos poucos o Vale vai demonstrando o seu poder de produção com os filmes que vão sendo feitos aqui, ao mesmo tempo que os festivais daqui vão ganhando notoriedade nacional, né? O caso do Gato Preto,
do Mostra Formiga e até do Cineclube aqui de Jacareí, que cada ano vem subindo o nível de produções, né, inscritos, e a gente vem mostrando que realmente é possível se fazer cinema aqui no interior, e ele tem a sua particularidade, que é esse olhar talvez um pouco mais atencioso, um pouco mais calmo, né? Não tão preocupado com a produção executiva da coisa, no sentido de ter uma empresa bancando e mandando no filme, mas de ter esse olhar mesmo voltado para a terra, né? Voltado para o cotidiano, para a rotina de quem mora aqui. Eu acho que é muito valioso o que a gente tem nas mãos e grandes coisas ainda vão sair aqui da nossa região. Você participou de vários projetos aí que tem essa, vamos dizer assim, essa missão de contar histórias que sejam daqui, né? São histórias que são daqui, mas que acabam tendo a sua universalidade. Queria que você falasse um pouquinho desses projetos e já que você falou, né, que esse seria um diferencial que a gente tem, como é que está a cena da produção audiovisual atualmente aqui no Vale do Paraíba? Então, eu participei do primeiro projeto assim mais expressivo acabou sendo o Ofícios de Jacareí, que é uma websérie de ofícios urbanos que tem se perdido um pouco no tempo, né, com a entrada da tecnologia. Então a gente registrou em 7 episódios a princípio o sapateiro, o alfaiate, esses profissionais que estão inseridos na cidade, mas muitas vezes passam batido no dia a dia, né? Hoje que é muito mais fácil comprar uma roupa nova do que mandar fazer ou ajustar. E a gente, assim, teve um retorno muito bacana nesse sentido da websérie, porque a gente redescobriu a cidade, né, através de personagens também, coisas da história da cidade através dos personagens, mas também essas histórias ficam escondidas e a população mais jovem às vezes acaba não tendo acesso. Foi muito bacana, enquanto produção mesmo, a equipe estava muito conjunta nisso, e parte disso eu acho que refletiu, né, nas imagens, nos sons. A gente conseguiu ganhar um prêmio do Mapa Cultural Paulista com a websérie. Mostra Formiga Independente também premiou um dos episódios. O próprio Corpo de Gesso também. Ela teve uma expressão muito boa e tem uma aceitação muito boa. Então, um dos episódios que compõe a websérie hoje tem mais de 32 mil views. A gente lançou, acho que foi entre 2014 e 2015. Pode não ser muito para muitos youtubers, né? Mas para a gente, pensando em interior, e visto os comentários que a gente recebe, tanto de quem é entendido da área, quanto quem simplesmente gosta daquela profissão, é muito gratificante. Eu tive também a chance de registrar Charlotte no filme Na Pele de Charlotte. Não tive tanto êxito em termos de festivais, mas é um filme que sempre está sendo exibido, sempre recebo comentários. Fico muito feliz de ter conseguido executar esse filme, de ter trazido um pouco dessa história também e um pouco da realidade das pessoas que têm a doença que ela tem, né, para reflexão e tudo mais. E agora a gente acabou iniciando a segunda temporada do Ofícios, fez mais um episódio de um Uribes. Pretendemos continuar à medida que for possível. E nesse meio tempo eu tive um projeto aprovado e agora conseguimos captar de um documentário também chamado Capital dos Biscoitos, para trazer um pouco da história dos biscoitos de Jacareí, um pouco mais, né, refrescar um pouco a memória e mostrar um pouco para a população mais jovem também o que foi isso que aconteceu em Jacareí, e hoje a gente quase não tem registros ou coisas que retomem essa fase gloriosa que a cidade viveu, né, dessa fama, até nacional, assim, e às vezes até internacional, através de alguns relatos.
A gente ainda está na fase bem de pré-produção, ainda conversando, acertando algumas coisas, mas eu acho que ano que vem a gente já consegue sair para gravar. Foi uma das preocupações também, né? Com a pandemia, a gente ficou bem receoso de não conseguir a tempo registrar essas memórias, que a grande parte dos personagens, eles são idosos, e aí aquela preocupação de como registrar isso, se os idosos acabam sendo mais afetados pela Covid e tudo mais. Eu espero que todos estejam bem e a gente realmente consiga contar essa história pelo ponto de vista de quem viveu, né? Não só numa história escrita, fria e posta, mas em algo mais afetivo mesmo, mais rodeado daquilo que o próprio Biscoito trazia, né? É muito comum as pessoas falarem que recebiam as latas de presente, que enviavam as latas quando iam visitar a família. Eu quero muito que o filme tenha isso, traga, né, evoque essas sensações da partilha, da família, dos amigos. É uma missão que eu me impus e espero conseguir através do filme. Ô Glaucia, antes da gente falar mais do biscoito, eu percebo no teu trabalho tem uma questão muito forte da memória, né? Registro da memória. Eu não gosto de usar a palavra resgate, mas assim, uma recuperação, sim, uma forma de rememorar e dar novos significados, né, para o passado nesse presente. Mas é que você falou da Charlotte, você falou da doença que ela tem. Para quem não conhece o trabalho, eu queria que você recuperasse um pouquinho para a gente o que foi o Na Pele de Charlotte. O Na Pele de Charlotte nasceu de uma ideia de criar um filme sobre portadores da alopecia areata universal. É uma doença que é autoimune e ela é como se o corpo lutasse com os próprios pelos, cabelos, como se eles fossem intrusos, né, no corpo. E aí a pessoa começa a perder parte do cabelo, né? No caso da universal, perde-se todo o pelo, toda a proteção do corpo nesse sentido. É um tema bastante recorrente, porque eu tenho um irmão com essa doença, então eu acompanhei assim o processo dele de tentar reverter, de ir a inúmeros dermatologistas. Como eu não consegui convencer o meu irmão a fazer o filme, e às vezes isso é comum acontecer, né? E eu lembrei da Charlotte, que é uma outra jacariense que tem também. E a gente tinha feito uma oficina de audiovisual juntas e eu retomei o contato com ela e falei, olha, você não quer participar e tal? E eu fui conduzindo nesse sentido, né? Então, mas o filme traz esse elemento meio como uma surpresa, porque eu não quis mostrar a Charlotte do ponto de vista da doença, né? Colocar esse filtro já antes. Quis mostrar um pouco dela, das contradições que ela vive, dos sonhos que ela tem e depois quebrar um pouco disso com a entrada da informação da doença, que é onde ela aparece já sem a peruca, sem maquiagem. E eu acho que isso funcionou bastante. Foi um filme que eu meio que recebi de encomenda depois que eu fiz uma residência no MIS, no Museu da Imagem do Som de São Paulo, e era meio que uma contrapartida, né? A gente fazia a residência e a partir dali produzia um outro filme. E foi o filme que eu tive a ideia de fazer e fiquei bem feliz, principalmente por entender que ela se sentiu bem com o filme, né? Um filme que mostra um pouco dela e ela gostou de se ver na tela, né? É uma preocupação muito grande que a gente tinha na hora da edição, porque por tocar num sentimento muito tênue ali entre o que é e o que não é, o que pode afetar e o que não. Eu acho que ter tido êxito nesse sentido para mim foi de tirar um peso enorme das costas e falar, poxa, realmente é um filme legal, as pessoas conseguem entender e ela realmente se sente bem e se orgulha de compartilhar, enfim, ela é uma das maiores promotoras do filme. E tá no YouTube, a gente consegue assistir procurando Na Pele de Charlotte? Tem no YouTube, no Vimeo e tá no Facebook também. Charlotte com 2 T's. Charlotte, então, Na Pele de Charlotte. Legal. Facebook.com, Na Pele de Charlotte. Agora eu vou me lembrar de voltar a falar da memória. Tá, beleza. Eu vejo que é engraçado isso, né? Porque a gente fala de audiovisual, a gente pensa muito em tecnologia, né? A gente fala de TikTok e tal.
Mas é incrível como o audiovisual ele tem esse papel do registro, né, da memória. Você falou do Museu da Imagem e do Som, e eu brinco que a TV Câmara Jacareí, no futuro, as pessoas vão lembrar como o Jacareí era vendo os vídeos da TV Câmara, porque a gente está Totalmente. documentando a cidade, né? Sim. E às vezes chega pra gente aqui vídeos antigos, né? Então, antigamente não era todo mundo que tinha uma filmadora. E conforme a tecnologia foi mudando antes do digital, quantas pessoas não têm um VHS em casa, não tem mais um videocassete, e aquelas imagens estão ali, vão se perder. E a gente, querendo ou não, o digital, ele tem isso, né? Tá na internet, tá na rede, as pessoas baixam, já não tem mais, né? Não é mais de quem colocou ali. E é interessante essa relação da memória, ao mesmo tempo a tecnologia. E eu vejo que o seu trabalho tem muito isso da memória. É algo que te provoca, que te preocupa? Olha, é uma coisa que eu ainda estou tentando descobrir, né? Em que lugar da alma isso conversa muito. Eu sinto muita saudade dos meus avós, sinto falta de não ter o audiovisual como ferramenta na época, ou de, mesmo com uma JVC do meu pai, não ter registrado mais os meus avós, né, e as histórias. Mas sinceramente, eu ainda não sei, mas eu sei que é o meu lugar, assim, acho que até foi um processo de autoconhecimento, essa questão do ofícios, de ir entendendo o valor dessas memórias, desses registros, e a partir daí eu me interessei e é para onde eu quero seguir mais a minha carreira, assim, o documental, mais para a memória mesmo. Tenho lido a respeito disso, tenho tentado focar mesmo, né, a minha visão para isso, e me identifico muito com o que eu tenho encontrado, né. Eu tenho lido uma autora, ela era professora da USP, se eu não me engano, a Ecléa Bose, e ela traz muito, ela é uma cientista social, uma psicóloga social, e ela fez estudos sobre isso, e muita coisa do que eu leio nela são coisas que eu acredito e eu quero trazer, né, como uma marca do meu trabalho mesmo, de entender o valor dessas coisas que às vezes acabam se perdendo, né? A nossa memória, ela acaba tendo um certo limite, então usar dispositivos que relembrem, né, como às vezes a gente sente um perfume, se lembra de cenas da vida, ou às vezes um pôr do sol, coisas assim, trazer isso para o filme pode ser algo muito valioso, né? Talvez não seja a memória em si ter esse valor, mas o que ela pode despertar e reviver em nós através disso. Interessante. Glaucia, e vamos falar um pouquinho então, a gente falou aí do núcleo audiovisual de Jacareí. Como é que as pessoas que trabalham com audiovisual se organizam aqui no Vale, em Jacareí? Você vê aqui por estarmos na TV Câmara, a gente tem contato com muita gente que está produzindo. A gente vê, por exemplo, videoclipes que não pararam. A gente está até conversando aqui nos bastidores hoje. Quantidade de videoclipes que chegam aqui para a gente. Gente fazendo documentário, gente fazendo coisas para a internet. Como é que é isso? Vocês têm uma reunião, têm uma organização, as coisas vão acontecendo meio separadamente aqui na cidade? Especificamente sobre o núcleo, a gente está num momento meio pausa, meio produção, né? Existe a formação oficial do núcleo, parte está atuante, parte também está atuante em outros projetos, né? A gente ainda não conseguiu se redefinir depois do ofício de Jacareí, mas estão todos produzindo e cada um vai arrumando a sua forma de se organizar nesse sentido. Então, no meu caso, eu estou em produção agora com Capital dos Biscoitos. Do núcleo original estou eu, Daniel Leite, o Wagner e a Larissa. Sei que o Thiago Vinícius está fazendo as produções dele junto com a Fernanda, que também compõe o núcleo. Daniel Paiva também tem feito, está finalizando uma websérie documental também sobre os 4 elementos, está muito legal.
a gente vai, né, se fundindo e se autoajudando nesse sentido. Não existe mais uma instituição que a gente se encontra e tal, até pela dificuldade do momento. Mas eu sei assim que existe um grupo que tem tentado se organizar no Vale para pleitear mais verbas públicas, para ter um centro de produção audiovisual. Como eu estava com uma demanda forte de trabalhos, eu acabei me afastando, então eu não sei em que ponto isso está, mas a maioria desse pessoal acaba sendo de São José. Eles estão tentando conseguir realmente formar um centro de produção. E é isso, mas assim, existem produtores que às vezes a gente nem conhece, né? E estão fazendo, estão pesquisando, estão gravando e lançando. Eu quero, hora ou outra, me aproximar mais, mas eu entendo que também cada um tem os seus processos, né? As suas demandas, e no momento, para mim, realmente não rolou estar tão em contato com esses grupos externos, assim. Mas tem um pessoal bem forte de produção de ficção, de curtas-metragens. Eu vejo que Jacareí tem uma vocação para o documental, já saíram bons documentários daqui, o que eu já não vejo tanto para outras cidades que têm maiores produções de ficção, né, de curtas-metragens experimentais. É isso. Então, no momento, a gente está assim, pausado, mas produzindo, se é que dá para entender. Sim. Gláucia, a gente quando pensa em produção audiovisual, né, falando profissionalmente, nós temos algumas emissoras de TV no Vale, tem uma série de profissionais que trabalham com fotografia, com gravação de eventos, querendo ou não, tá todo mundo produzindo, né? E youtubers, o pessoal que está na internet. Mas existe uma galera também que produz, assim, acessando recursos públicos, editais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, para quem nunca ouviu falar, o que é um edital, qual a importância deles para viabilizar os projetos, e se tem outros projetos assim também independentes que junta lá um grupo de pessoas e faz o vídeo, uma produção e consegue vender às vezes, ganhar algum prêmio num festival, vender para algum canal. Essas formas de se organizar a produção. Sim, o meu primeiro curta-metragem ele foi feito como um exercício de uma oficina, então foi tudo com recurso próprio mesmo, né? A gente se dividiu, o pessoal da equipe, então cada um teve uma função, fazia parte do exercício isso, essa troca, essa experimentação. É um filme que assim não ganhou exatamente nenhuma verba, teve uma verba de exibição do MIS, foi tipo pouca coisa que a gente acabou, né, dividindo entre o grupo como um sinal de gratificação e comemorando tudo. Existem essas chances de se unir para produzir, né? Tem formas de você vender o produto audiovisual como uma ferramenta de marketing, por exemplo, para as empresas. E tem a questão dos editais, que é meio que um mundo à parte, que aos poucos eu ainda não me sinto uma expert nesse sentido, às vezes eu ainda tenho dificuldade em entender as exigências, o que é pedido, o que pode, o que não, mas são editais que normalmente lançados pelas prefeituras, por alguns órgãos como a Funarte, o próprio Estado de São Paulo, através do PROAC, lançam editais periódicos. Você pode elaborar um projeto dentro desses parâmetros exigidos no edital, você envia a ideia, né, em formato de projeto já formatado, e eles avaliam se você é digno de receber essa verba pública ou não. Então, existe também toda a documentação que é necessário enviar. Alguns editais não aceitam a inscrição de pessoas físicas, né, CPF, então você precisa ter um CNPJ. Alguns ainda pedem que você tenha uma produtora audiovisual que tenha registro na Ancine para poder fazer, para poder concorrer a esses editais. Mas é uma forma de garantir que parte ou a totalidade do seu projeto seja financiado, né? Porque a produção audiovisual profissional ela é muito cara. Porque você
precisa de uma equipe muito grande para fazer, né? Não é algo tão simples. E a gente sempre aprende que o cinema é coletivo, né? Então, precisa-se de uma equipe muito grande e pagar essas pessoas, pagar esses equipamentos que também não são baratos, você acaba dependendo de um financiamento que, assim, se o Estado proporciona, é legal poder contar com isso, né? Mas para isso precisa toda uma organização antes do filme acontecer, né? Que é essa elaboração da ideia, né? A formatação de um projeto, ter uma equipe que já tenha experiência na área. São processos que, assim, eu tenho aprendido já acho que desde da época do ofício de Jacareí, que foi 2014. Estou me achegando aos poucos, já consegui a aprovação de 2 projetos, uma como pessoa física e outro como pessoa jurídica agora. O Capital dos Biscoitos, ele é pela Lei de Incentivo à Cultura Municipal, então vou receber uma verba pública para poder produzir o filme. Pública, mas também é através de uma empresa, né? Fica aquela coisa que a LIC, ela tem isso. A empresa destina parte do imposto que ela paga para incentivar um projeto cultural. E aí, no caso, como a gente conseguiu, agora a gente consegue fazer a produção do filme. Cláudia, depois de pronto, também uma outra etapa é exibir, né? A gente também já tive essa experiência de fazer um documentário e a gente quer que as pessoas assistam, né? E pensando, né, a gente fala de cinema nacional, tem tanto filme nacional que é produzido, filmes bons, assim, bons, médios, todos os tipos de filme, de séries, e muitas vezes as pessoas não têm a mesma repercussão que produções estrangeiras muito inferiores. Também tem essa ansiedade, assim, de exibir, de ficar procurando os canais para que isso seja, que as pessoas conheçam e vejam o teu trabalho, porque afinal a gente faz para que alguém veja também, né? Sim, claro, o filme está ali para ser assistido, né? Eu conto com a graça de ter o apoio da TV Câmara também nessa questão da exibição dos meus produtos e dos filmes que eu faço. Existem hoje algumas plataformas que fazem a divulgação, não exatamente, mas a exibição de alguns filmes, né, de forma gratuita. Eu acho que a internet nesse ponto facilita muito, mas realmente conseguir salas de cinema que atendam nesse sentido é muito difícil, né? O mercado, por mais que tenha qualidade, por mais que seja aqui da nossa terra, né, do Brasil, a gente ainda não tem muito como brigar com os blockbusters, com os filmes de Hollywood, que vêm com uma verba muito grande destinada já para a parte da exibição. Então, eles compram esses direitos da exibição nos cinemas, né? Eles reservam essas salas, e se a pessoa está a fim de assistir um filme, ela acaba tendo que assistir um filme internacional, né? Porque é realmente difícil. Existe também esse preconceito quanto ao cinema nacional, de que os filmes são ruins. Eu tive uma experiência dias atrás de ter assistido Aquários, é um filme que eu não tinha visto ainda. E eu fiquei deslumbrada com o filme, né? Claro que ele não é para um público muito médio, digamos assim, que entende tudo o que acontece ali, mas é de uma qualidade, assim, absurda, né, o filme, né? Os diálogos são muito bons, a atuação muito boa e tudo, tudo muito bem colocado no seu tempo, né? Pensando isso filmicamente. Mas é uma guerra injusta, digamos assim, essa disputa das salas de cinema. Mas nesse quesito, eu acho que a internet veio para somar mesmo, para fazer o filme chegar na mão das pessoas, ser visto, a mensagem chegar, e é o que mais importa, né? No fim das contas é isso. Claro que a gente quer estar em festivais, a gente quer ver um filme numa tela enorme de cinema, mas, assim, para mim, pelo menos, pessoalmente falando, a importância do filme existir primeiramente e depois chegar, seja da forma que for. Exatamente por isso eu escolhi também fazer um web documentário, nesse caso do filme dos biscoitos, né? Ele já vai com esse viés para a internet, porque, como eu falei, é um filme que tem uma história muito forte, né? Então, ele tem que ser feito de uma forma que seja, assim,
digamos assim, a trajetória dos biscoitos antes era feita pela linha férrea, foi onde ele ficou conhecido. Depois teve as vendas na Dutra, e agora vai ser a internet. Vou aproveitar essa nova ferramenta de difusão aí da cidade para Biscoito levar digital, isso. né, Glaucio? Biscoito. Biscoito Bem isso. não é a expressão? Quando as pessoas querem muitos likes, elas querem Quero... biscoito, né? Isso, faz sentido. Ô, Glaucio, uma outra coisa também interessante, né? Você trabalhou aqui na TV Câmara Jacareí e foi a nossa Sim, primeira cinegrafista mulher. Nós já tivemos sim. editoras de vídeo, produtoras, né? Várias profissionais, além das jornalistas. E você foi a nossa primeira cinegrafista. Isso não é tão comum, né? Não, não é muito comum. A área técnica normalmente é dominada pelo masculino, né? Então, não sei se por conta da baixa procura feminina ou pelas dificuldades na questão de peso, equipamento. Eu acho que não muito por isso, porque realmente quando se quer, se faz. Mas realmente não é muito comum. As mulheres acabam ficando mais no roteiro, mais na edição, como figurinistas, diretoras de arte. Mas é a área que eu escolhi, ou que me escolheu, e eu acho bacana. Existem algumas mulheres, um grupo, acho que no Facebook, que é de diretoras de fotografia femininas, e é bastante válido conhecer o trabalho, a visão dessas mulheres, né, através da câmera, do recorte que elas fazem dessa realidade. É um trabalho. Dizem que existe um diferencial. Eu, sinceramente, não sei ver exatamente na imagem onde que isso aparece, assim, né? Não é uma coisa muito física, né? É mais etéreo. As pessoas falam, não, mas é um olhar feminino. Enfim. Você tem alguma referência, assim, na área? Alguém que se admira o trabalho? Alguma mulher? Olha, nenhum nome que me vem agora, assim, eu já vi algumas coisas de mulheres, alguns filmes, tem um doc na Netflix, mas eu não sei se é a própria diretora que fotografou, que é a Red Trees. Não me vem nada assim, infelizmente eu não tenho assim, uma musa inspiradora, gostaria até de ter, mas eu sempre que deparo com o trabalho de uma mulher, eu realmente gosto de observar. Mas eu assim, sempre ouço essa diferenciação do olhar feminino, ou talvez seja só um clichê também, né? Não dá para dizer. Mas eu acho legal essa representação feminina. Gosto muito de trabalhar, não me importo de estar nesse ambiente predominantemente masculino. Acho que as ideias se compõem muito durante a produção. E é isso, né? Vamos produzir em todas as esferas aí do audiovisual. Sem dúvida, né? Assim, a gente vivenciou com você de você chegar em algum lugar e chama a atenção, e às vezes esse chamar a atenção também inspira outras, né, pessoas, outras mulheres a participarem também. É sempre legal ter uma referência por perto, né? Sim, é uma coisa que eu já ouvi também, assim, por ser mulher e estar filmando, de ter pessoas que dizem que se motivaram, né, a entender. E acho que a fotografia tem mais mulheres, por algum outro motivo, né? Mas a parte realmente do vídeo é mais difícil ter mulheres atuando. Assim, em Jacareí, eu não sei se existe alguém assim mais profissional nesse sentido. Sei que algumas fazem foto e fazem vídeo também, mas com esse viés mais do vídeo mesmo, eu desconheço. Conheço quem faz foto e vídeo, assim, né? Fica mais entre um e o outro, mas específico de vídeo eu não conheço mesmo. Se souber, por favor, me adicionem nas redes que eu vou adorar trocar figurinhas. Glaucio, nosso papo está chegando ao final aí. Eu queria que você tentasse desenhar para a gente. Sei que é impossível fazer prognósticos de futuro, mas a pandemia também ela causou muito impacto, né, nesse mercado do audiovisual Total. e algumas descontinuidades, né, vamos dizer assim, de políticas públicas que vinham sendo executadas no país, né?
de espaços, de financiamentos. Como você vê aí o prognóstico da produção audiovisual? A internet é realmente o caminho? A gente tem um cenário nacional desanimador, para não dizer outras palavras mais tristes, né? Está bem complicado essa questão dos incentivos, da exibição e até mesmo do cuidado com o acervo que a gente já tem, haja vista a Cinemateca que foi praticamente desativada. Eu acho que a internet vem sim nesse contraponto de meio que uma luta de resistência dos produtores para poder continuar registrando histórias, poder contar histórias também, demonstrar que o nosso país é muito rico, tem muitas boas ideias, muitas boas histórias, mas que realmente, assim, em termos de futuro, fica difícil dizer. Eu acho que nada acaba substituindo a pessoa, né, o humano. E por mais que a gente utilize de equipamentos tecnológicos, o humano que está por trás conta muito. Então, nesse sentido, acho que a tecnologia favorece na parte da divulgação, mas na parte de produção e do pensamento do conteúdo, a humanidade ainda vai ser muito, muito essencial. Eu espero que tanto a pandemia quanto o que há por vir, né, o pós-pandemia, forge pessoas melhores para que filmes melhores aconteçam, né? Não só no sentido tecnológico, mas nesse sentido humano mesmo. A gente vai precisar disso para poder contrapor o que o desgoverno tem feito aqui no Brasil na área audiovisual. Vai ter uma fogueira para a gente se reunir em torno e contar histórias. Gláucia, muito obrigado pela tua entrevista, obrigado pelo bate-papo, parabéns pelo trabalho. A gente aguarda aqui novidades do bolinho. Bolinho não, couto. Opa! Bolinho Quem sabe, bolinho aí. Tem bastante. Vou anotar bolinho, aqui. Tá certo. Obrigado. Legal, agradeço o convite, foi um prazer bater esse papo aí. Quem quiser adicionar nas redes, não sei se pode divulgar. Claro. Facebook.com, Glau_Veloso. É só procurar, Instagram também, Glau Veloso. Estamos aí, para bater um papo, tirar dúvidas, indicar alguns caminhos. Legal. Bom, TV Câmara fica por aqui então. Você pode acompanhar outros episódios deste programa, sugerir temas em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar lá TV Câmara Jacareí. Fique por dentro das nossas estreias. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana em um novo encontro.